Boa tarde a todos. Estamos aqui neste sábado, dando continuidade ao curso do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos falar do capítulo 12, Perfeição Moral, dos itens As Virtudes e os Vícios. Vai da 893 a 906. Mas, em primeiro lugar, vamos pedir o apoio do Dr. Erma, pedir o apoio desses amigos espirituais da Casa do Caminho, que tanto nos ajudam. Que possamos nessa tarde ter paz, tranquilidade e com o amor de Jesus nos envolvendo para que possamos progredir nesta encarnação com esses ensinamentos doutrinários. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos começar na 893. Mas em todo essas questões, Kardec fala sempre na caridade, na relação do desinteresse. Tudo que pratiquemos seja com desinteresse. Então, nós vamos ver aqui condições aqui muito interessantes, realmente, muito profundas. E ele começa em relação à virtude. Então, ele pergunta aos espíritos, qual a mais meritória de todas as virtudes? Então, eles respondem de forma categórica, caridade desinteressada. Porque muitas vezes fazemos caridade sempre com barganhas, sempre querendo ganhar alguma coisa em algum determinado período. E isso nós vamos ver nas perguntas posteriores. E eu trago aqui o Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, que ele coloca entre a fé, a esperança e a caridade, ele fica com a caridade. Por quê? Porque a caridade, ela resume todas as virtudes. Então, nós já estamos aqui fechando essa questão das virtudes, que somente a caridade pode nos trazer todas essas virtudes, desde que seja desinteressada. Mas ele faz um alento, os espíritos nos alentam, que eles colocam o seguinte, que toda virtude, qualquer que seja, ela já tem o seu mérito. E já é um sinal de um progresso que nós alcançamos. Então isso já nos conforta bastante. E uma outra coisa que ele coloca é a relação do sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, desde que o seu pensamento, sem pensamento oculto, quer dizer, que não exista um pensamento a qual eu esteja barganhando internamente comigo, que eu tenha pretensões de no futuro ter um ganho com esse sacrifício pessoal em favor do próximo. Nós vamos ver isso ainda. Aí ele continua aqui na 894, que aí ele coloca assim, que existem pessoas que fazem o bem de forma espontânea, sem vencer qualquer sentimentos que lhes sejam opostos. Quer dizer, os maus pendores, esses sentimentos que nós ainda temos de grandes dificuldades de ultrapassar. E terão. E aí ele faz uma comparação com nós. Esses espíritos, eles terão mais méritos que nós, que estamos com dificuldade de lutar contra a nossa natureza, desses pendores, e vencermos, será que quem terá mais mérito? E aí os espíritos respondem de forma bem clara. Só não lutam aqueles em que já o progresso foi realizado. Quer dizer, esses espíritos fazem isso de forma natural
mas eles passaram pelo mesmo processo ao qual nós estamos passando no momento. Então, eles têm mais mérito. Eles já ultrapassaram ao estágio a qual nós se encontramos. Então, que isso fique muito bem claro para cada um de nós. E eles lutaram em outras épocas, como eles colocam aqui. Nenhum esforço lhes custa e suas ações lhe parecem simples. Por quê? Porque eles já praticam o bem sem perceber. Isso já foi criado um hábito. E quando você cria um hábito, você nem percebe o que você realmente está fazendo. Então isso é uma coisa importante, que o hábito, isso vem até da própria psicologia, ela traz isso, que quando você cria o hábito, você deixa o teu cérebro nem funciona muito em relação a isso, porque você já faz de forma automática. Você não é que o cérebro não funcione, você deixa de gastar energia, porque aquilo é uma coisa normal, natural. Então você faz por fazer, sem perceber se está fazendo bem ou não. Você faz, simplesmente faz o bem pelo próprio bem. E ele continua. O que acontece? Como nós ainda estamos muito longe da perfeição, nós nos espantamos com esses exemplos que são dados para a gente. Nós olhamos agora para um Divaldo Franco, o trabalho que ele faz, um Chico Xavier, um Dr. Bezerra de Menezes, uma Irmã Dulce, enfim, tantos exemplos que vieram demonstrando e nos trazendo essas situações para que a gente possa nos desenvolver. E nos mundos mais adiantados, isso constitui uma regra entre os espíritos. A exceção é o que existe entre nós. Quando nós vemos pessoas desse nível, para nós isso é uma exceção. Mas quando o nosso mundo se transformar num mundo melhor, quando a humanidade tiver se transformado, compreender e praticar a lei de caridade na sua verdadeira acepção, nós vamos estar bem mais confortáveis, vamos estar iguais a esses espíritos. 795. Qual o sinal característico da imperfeição? Eles colocam aqui de forma clara: o interesse pessoal. Isso é muito fácil de nós vermos. Você tem famílias que se dão bem, estão todo mundo juntos, mas quando um pai, uma mãe morrem, vão dividir uma herança. Aí começa a mexer no interesse pessoal, que cada um quer mais do que o outro, e aquelas brigas que em muitas famílias ocorrem. Então, que a gente possa pensar nisso. E eles colocam também que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem. Mesmo o pessoal que é considerado como homem de bem, ele entra em determinadas provas sem suportar, ele acaba não suportando certas provas. E às vezes basta que se fira, como eu falei anteriormente, a corda do interesse pessoal. Botou dinheiro no meio, aí já começa a ter problema. A divisão não foi certa, um se acha melhor do que o outro, enfim. É muito complicado essa parte, né? Então, aí ele continua aqui. O verdadeiro desinteresse ainda é tão raro entre todos nós. Nós estamos aqui, como eu falei no início, ele vai falar muito sobre a questão do interesse. Quando se patenteia, todos os admiram como se fora um fenômeno. Quer dizer, quem já está praticando sem interesse, está vivendo uma condição muito melhor, já progrediu, já teve todo um progresso, nós olhamos como um fenômeno. Achamos que aquilo está além das nossas capacidades, né? E ele coloca também a questão do nosso apego material, que é um sinal
da nossa inferioridade. É muito, muito complicado essas coisas, né? Então, que a gente possa se alertar muito em relação a essas condições, da gente perceber essa questão do interesse pessoal. Até que ponto nós já estamos, que nós já conquistamos. A 896, ele vem colocando as pessoas desinteressadas, sem discernimento, que esbanjam toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro, sem nenhuma utilidade. Mas elas são pessoas que não têm interesse algum. São pessoas desinteressadas. Por saberem dar emprego criterioso a esse dinheiro. Aí Kardec pergunta, tem algum merecimento essas pessoas? E os espíritos falam, tem o desinteresse, único exclusivamente o desinteresse. Mas também faz uma ressalta. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade irrefletida constitui em falta de juízo. Quer dizer, eu vim numa condição favorável, financeira, e gasto dinheiro de qualquer forma. Então isso me provoca uma falta de juízo. Eu podendo ajudar, melhorar muitas pessoas, dar condições mais favoráveis, e eu não faço. E aí ele continua. Tanto aquele que aferrolha num cofre a sua fortuna, e quanto que aquele outro que desperdiça ao vento a fortuna. Todos dois, né, aí ele completa aqui, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não o fizeram. Podiam ter secado lágrimas, que podiam ter, né, feito coisas boas e não o fizeram, com o dinheiro que deram aos que não precisavam. Esse dinheiro aqui ele está se referindo a resposta à pergunta do Kardec, né? Se essa pessoa que doa, que de forma desinteressada, que gasta desregradamente, né? Sem dar uma utilidade real, então os espíritos falam, ó, deram aos que dele não precisavam. Podia ter dado a alguém que verdadeiramente estaria precisando. E a 897A e 879B, elas são muito parecidas, sendo com um aprofundamento. E o de um interesse. Fala muito do interesse. É muito importante essa questão. Merecerá reprovação aquele que faz o bem, sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando receber a recompensa, né, levando em conta na outra vida, e que lá venha a ser melhor que a situação atual. E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Então, Kardec faz uma pergunta: se eu tenho, se eu sou uma pessoa desinteressada na Terra, em recompensas aqui na Terra, mas estou visando ter recompensas na vida futura. E os espíritos falam: o bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Então, se prestarmos atenção na pergunta de Kardec, ele não quer recompensa na Terra, mas está pensando, indagando se essa recompensa ela possa vir numa próxima vida, uma vida futura fora da Terra. E se isso traria prejuízo para a gente.
Então é como os espíritos falam, nós não podemos ter esse interesse, nós estaríamos praticando isso com um interesse futuro. E aí Kardec continua, aprofundando essa questão. Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir, isso é verdade, para sair a penosa condição desta vida. Tranquilo. Aí continua Kardec. Os próprios espíritos, aí já envolve os espíritos. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem, com esse objetivo. Quer dizer, qual o objetivo? De nós termos um futuro melhor. Será então um mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Então, Kardec utiliza as palavras dos espíritos para poder aprofundar essas questões. E aí os espíritos respondem: não, certamente. Faz o bem por cálculo e não impelindo pelo ardor natural do seu coração. Quer dizer, nós estamos pensando único, exclusivamente na vida futura e fazendo as coisas aqui na Terra, mas para barganhar um estágio melhor, que a gente poderia fazer a comparação, comprar um pedacinho do céu. No nosso caso, nós estaríamos buscando um planeta melhor. Então, que a gente possa fazer o bem de forma desinteressada, fazer o bem pelo próprio bem. É isso que os espíritos vêm falando. E o Kardec aprofunda bem isso. Ele até busca essa condição dos espíritos falando sobre isso. Vocês falam que nós temos que fazer o bem, então por que a gente não pode esperar alguma coisa melhor do que a Terra? Mas a explicação deles, a resposta, é porque está se calculando isso, está se fazendo de forma totalmente interessada. 797b. Não haverá aqui uma distinção, olha a profundidade, uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos. Quer dizer, Kardec agora já quer corrigir os nossos defeitos. E aí continua. Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nós seja levado em conta na outra vida. Então já tem a ideia de que nos seja levado na outra vida, o bem que estamos fazendo atualmente. Mas será igualmente, aí ele dá uma outra conotação, mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos-nos, vencermos-nos as nossas paixões, corrigindo o nosso caráter, com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e de nos elevarmos. Quer dizer, Kardec bota uma condição aqui, tipo assim, olha, a gente está fazendo para nos melhorar, para corrigir todas essas condições e para nos elevarmos. E a resposta dos espíritos? Não, não. Foram 2 não seguidos. E aí repete, como dizemos, fazer o bem, queremos significar ser caridoso de forma desinteressada, proceder como egoísta todo aquele que calcula. Então, todo aquele que calcula é egoísta, o que lhe possa cada uma das boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Então, nós estamos agindo, a pergunta de Kardec é isso,
pela resposta que os espíritos dão, é o seguinte: nós estamos agindo de forma egoísta. Nós estamos buscando fazer as coisas aqui na Terra para ter um lugarzinho no céu, para ter um lugarzinho num planeta melhor. É isso. É somente por um interesse que nós estamos praticando, mas não é isso que os espíritos ensinam. Mas é importante tudo isso que Kardec traz, que esclarece bem essa profundidade, a forma a qual nós temos que trabalhar os nossos sentimentos, proceder no bem, porque muitas pessoas falam muito, eu estou fazendo as coisas para me melhorar, tem um outro termo, eu estou cumprindo com o meu dever, não é nem cumprindo com o dever, eu estou fazendo as coisas sempre no sentido que achando que tá fazendo aquele dever, mas na realidade está no interesse. Na realidade é isso que os espíritos estão nos respondendo. E aí ele continua na 798. Sendo a vida corpórea apenas uma, o futuro constituir o objeto da nossa principal preocupação. Isso é verdade. É útil nos oferecermos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? A resposta dos espíritos foi sem dúvida. Nós podemos ver atualmente essa questão da pandemia, a qual nós estamos preocupados com a vida atual. Então a ciência está correndo atrás de poder desenvolver medicamentos, vacinas, para que possamos controlar essa pandemia mundial. E aí os espíritos continuam. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. É isso que os cientistas estão buscando no desenvolvimento de vacinas. Então, que a gente possa ter essa ideia que nós estamos nesse planeta para um aprendizado. Então, estamos todos juntos aqui, os médicos estão lá, ajudando, contribuindo, os cientistas fazendo a parte deles, enfim, para que tudo isso possa ser resolvido. E ele continua: o vosso espírito subirá mais depressa, se houver progredido em inteligência. Então, nós temos que nos desenvolver em inteligência e nos desenvolver também na parte moral. Nenhum conhecimento é inútil. E eles colocam aqui também no final, todas as ideias adquiridas ajudam ao desenvolvimento do espírito. 899. Qual o mais culpado de 2 homens ricos que empregam gozos pessoais das suas riquezas? Um nasceu na opulência, não sabe o que é fome, não sabe o que é nada. E o outro, com seu trabalho, ganhou bens, tem tudo. Então, Kardec quer saber quem é o mais culpado desses dois que utilizam o dinheiro nos seus gozos pessoais. E os espíritos respondem: aquele que conhece os sofrimentos, porque ele passou já pela dor. O outro não passou pela dor. Ele a conhece, mas só que ele chega a um ponto que ele nem se lembra mais do que passou. Nós tivemos um jogador na seleção brasileira, que foi campeão do mundo lá em 98, se eu não me engano, e que ele falou que não sabia como uma pessoa não conseguia viver com menos de 20 mil reais. Meu Deus do céu! E foi um catador de cana. Passou fome, passou todas as necessidades da vida. E a vida sorriu para ele, abriu condições favoráveis e dá uma declaração a esse nível, né? É isso que nós vemos por aí.
a questão 900. Aquele que incessantemente acumula posses, bens, sem fazer o bem, com aquela desculpa, com o objetivo, né, de acumular todos esses bens para os seus herdeiros. O Kardec quer saber isso. Aquele que se interessa em acumular. E aí? O que serve isso? Para que serve? Aí os espíritos falam, é um compromisso com a consciência má. Por quê? Porque quando você trabalha incessantemente, você acaba deixando de lado a sua família. Você só está avisando da posse dos bens e dando a eles. E isso é um puro egoísmo, porque você não permite o crescimento do seu filho, não ensina o desenvolvimento no dever do trabalho, da responsabilidade. Então, achar que deixar só bem para os filhos é o que basta. Não é isso. Nós temos que educar, participar, estarmos juntos e abrirmos mão também de tanto dinheiro que essas pessoas ficam correndo atrás e esquecem de estar com seus familiares. Então, que nós possamos nos voltar aos nossos familiares. Isso é uma coisa importantíssima, porque somos nós, pais, responsáveis pela educação de nossos filhos. Na questão 901, aí ele coloca uma comparação de duas pessoas avarentas. Uma nega a si mesmo e morre na miséria, com todo o ouro que ele conseguiu. O segundo só é para os outros. O segundo só é para os outros, mostrando-se pródigo para consigo mesmo, para satisfazer aos seus gostos, as suas paixões. Então, quer dizer, ele tem todo um dinheiro e utiliza apenas com ele, só com ele, com as paixões deles, com os sonhos que ele tem, e então ele vai realizar isso. E Kardec pergunta, qual é o mais culpado dos dois? E qual é a pior situação que eles vão se encontrar no mundo dos espíritos? E Kardec e os espíritos respondem, o que goza, porque é mais egoísta do que avarento. O avarento já recebeu o seu castigo. Por quê? Ele próprio já morreu na miséria. Não aproveitou em nada todo o dinheiro que conseguiu. E o outro não, o outro já gozou aqui na Terra. Então, quando chegar lá, também não tem nada. 902. Será reprovável que concebemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Então, quer dizer, seria reprovável eu receber uma riqueza desde que eu esteja desejando bem? Aí os espíritos perguntam, né? É aquela questão, ganhar na Mega Sena, a primeira coisa que as pessoas falam, vou ajudar a Casa do Caminho, vou ajudar a casa não sei da onde. E aí os espíritos falam, qual é o sentimento que você está colocando? O sentimento louvável, quando puro? Ou primeiramente você tá sempre bastante desinteressado nesse desejo? Faz uma pergunta. Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal, não será de fazer o bem a si mesmo em primeiro lugar? Que cogita que aquele em tal desejo se manifeste? Então, quer dizer, é sempre essa questão do interesse pessoal, né? 903. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Não. Eles respondem, se o fizer para os criticar e divulgar, aí ocorre em culpa. Você estaria faltando com a caridade e com a indulgência, que é uma das virtudes que está contida na caridade.
Então, mas se nós olharmos para os defeitos alheios e que esses defeitos sirvam para corrigir os nossos, isso é proveitoso. E aí ele coloca aqui, se a pessoa é avaro, sede generoso. Se o ser é orgulhoso, sede humildes, modesto. Se é áspero, sede brandos. Proceda com, se o ser procede com pequenez, seja grande em todas as vossas ações. Fazei por maneira que se não vos possa aplicar essas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê uma trave no próprio olho. Então vocês vejam que é o tempo todo falando nessas questões. Né? E aí ele coloca aqui, na 904, a culpa, né? Se incorre em culpa, sondar as chagas da sociedade e expor em público. Aí eles colocam que depende do sentimento que o mova. Se for só para produzir escândalo, proporcionar a si mesmo gozo pessoal, aí constitui um mal do que o bem. Constitui antes o mal do que o bem. Mas por vir a ser punido. Então, que a gente possa expor o mal, isso é uma coisa importante, mas qual a intenção que eu estou expondo esse mal? É mostrando, é esclarecendo, como hoje aí, essa questão da política. Nós estamos ajudando através das redes sociais, esclarecendo a população das coisas que estão ocorrendo, ou nós estamos buscando só fazer escândalo ou buscando um gozo pessoal? Então é isso que nós temos que observar o que estamos fazendo nessas redes sociais, nessas fake news. E aí continua. Como em tal caso julgar a pureza das intenções e da sinceridade de um escritor? Se ele escreve boas coisas, aproveitai-as. E aí ele continua aqui na seguinte forma. Quando o escritor não aproveita as próprias coisas boas que escreve, isso complica a vida dele próprio, já que ele pode escrever boas coisas. 905. Alguns autores publicado belíssimas obras de grande moral que auxiliam o progresso da humanidade. Nenhum proveito tiram eles, ser-lhes-á levado em conta como espírito o bem que essas obras hajam dado lugar? Aí os espíritos respondem, a moral sem as ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. Grave é a culpa desses homens, dispunham da inteligência e não utilizaram para si próprio. Forneceram à humanidade um auxílio muito grande, mas não colheram do próprio fruto. Isso são coisas que a gente tem que... Não adianta a gente ficar aqui falando, estudando o livro dos espíritos e não agindo de acordo com os nossos estudos. 906 é a última. Passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Bom, isso aqui cai naquela questão da 919, que é o conhecimento de nós mesmos. É claro que nós temos que nos indagar sempre o que nós estamos fazendo. A única observação que os espíritos fazem em relação a isso é que nós não nos envaidecemos, porque aí nós estaríamos complicando as nossas situações. Mas que nós temos que fazer esse balanço em relação ao bem e ao mal que nós estamos fazendo, pensando todos os seus atos, pesando, todos os seus atos na lei de justiça, de amor e de caridade. E que assim, meus amigos,
Termino aqui a palestra, já até ultrapassando um pouco o tempo. Que Deus possa nos proteger, nos amparar dentro dessa pandemia, e a todos os nossos amigos e colaboradores que estão dentro dos hospitais ajudando a população mundial. Que assim seja, graças a Deus.